bolsa vai no 130 ou ela volta no 120? Fala, turma, investidores, bem-vindos ao nosso vídeo de fechamento aqui das sextas-feiras. Hoje eu, Júlio, aqui com vocês. Nosso Mumberger teve compromissos aí, então estou substituindo ele, espero fazer a altura. E já vamos trazer aqui o nosso gráfico do mercado, que é o que vocês querem ver, né? Além de terem comprado muito nessa Black Friday, acho que vocês também querem ver agora o mercado, como é que fechou e o que a gente espera aí para frente. Pois então vamos lá. E aqui no nosso gráfico do Ibovespa, vocês já podem visualizar que nesta semana a gente teve uma semana um pouco mais lateralizada, né? Esses 5 dias aqui. Na segunda-feira ainda teve um pregão de alta um pouquinho mais forte, na casa de 1%, mas os dias seguintes tivemos um pregão um pouquinho mais morno, né? Sendo que hoje, olha só o que aconteceu. Primeiro dia da sequência aqui toda de novembro, onde a gente não teve marcação de nova máxima e tivemos marcação de nova mínima, né? Então, nosso Ibov fechando hoje na casa de 0,85 de queda, aos 125.400 pontos. E aí eu coloquei para vocês no título, né? E agora, bolsa vai no 130 ou ela volta no 120? Imagina a nossa impressão sobre o mercado. O que a gente está visualizando aí para frente, tá? Isso eu quero trazer agora este gráfico que vai ficar bastante interessante de vocês visualizarem, que é o gráfico do juro de 30 anos. Quando a gente olha para essa tela, essa tabela, o que significa isso aqui? Principalmente essa tabela, essa coluna aqui do Y, ó, que mostra neste ano o que está acontecendo com a taxa esperada de juros para os próximos 30 anos em cada país, né? Até vou tirar aqui a minha webcam, vocês visualizam aqui cada país e como está o comportamento. Vejam aqui que o Brasil é um dos únicos que está com a taxa média de juros para 30 anos em queda. Caiu 2,54%. Né? Então hoje o DI futuro lá para 2033 em 11,12%. Né? E olha como o restante dos países aqui teve que muitos deles ter um incremento, né? Turquia lá que inventou moda, né? De baixar o juro para conter a inflação, queriam criar mais oferta na economia, queriam que as empresas investissem mais nelas mesmas e com um choque de oferta baixar a inflação, teve muito mais choque de demanda mesmo, que é algo que já foi testado no mundo todo, né? Por isso aqui o nosso Banco Central subiu o juro para conter a inflação, lá eles baixaram e agora tem que controlar um bicho-papão incontrolável, né? Assim como teve na Argentina também. E olhando para esse cenário aqui, né, o que isso nos mostra? Que o Brasil está com o dever de casa mais adiantado. É um dos únicos países que conseguiu reduzir a taxa de juro futura aí já durante este ano, né? Então isso nos dá a impressão de que o Brasil pode ser uma grande bola da vez para investimento, principalmente aqui internacional, né? O investidor estrangeiro, grandes fundos que têm bilhões para investir, esse gestor ele senta lá e ele pensa, onde eu vou colocar o dinheiro, né? E aí ele tem mercados emergentes, que é um dos principais mercados que ele busca, porque é onde gera muitas vezes um ganho mais rápido, né? E quando ele olha para mercado emergente, ele olha muito aqui para a América do Sul, ele vê, pô, Argentina, não dá, né? Inflação lá acima de 100%, Selic em 130%, né? Que história é essa, né? Aí ele olha, pô, Chile, Colômbia, Peru, economias até ok, só que essas economias não têm um mercado de capitais tão forte que possa dar conta de uma entrada de bilhões de dólares nessas economias, né? E o Brasil, quando eles olham, o Brasil consegue absorver essa grana, né? E com isso eles conseguem vir para cá. Pô, o Brasil ainda com inflação de 4, 5, CDI de 10, né? Para o ano que vem, 12,25 atualmente. Isso é Brasil. Isso já está no preço, isso é o risco, né? E eles entendem, nós aqui convivemos com taxas assim. Inflação para nós de 4, 5, isso aqui a gente está acostumado, né? E eles, quando analisam o Brasil, também estão acostumados com isso. E olha o que vem também para colaborar com essa nossa análise aí. Quando a gente olha para os resultados, olha só, os resultados que as empresas estão tendo, saiu todos os balanços, né? E aqui a gente tem quanto que elas tiveram de receita.
Olha que interessante, a XP compilou todos os dados e colocou aqui para a gente. Quando a gente olha todas as empresas do mercado, 20% só delas ficaram com a receita abaixo do esperado. 45% ficaram em linha e 35% ficaram acima do esperado. Pô, mas não, a gente não está num trimestre, num ano ruim? Até estamos, mas olha em relação ao esperado. Teve uma surpresa positiva aqui. Quando a gente olha para o EBITDA, também a gente teve muito mais acima do esperado do que abaixo. E quando a gente olha lá para a última linha do balanço, né, que é a que importa mais ainda, total de empresas analisadas, 57% com o lucro líquido acima do esperado. Isso nos dá vários sinais de que a gente mostrou para vocês, né, o PL da Bolsa algumas semanas atrás e já estava interessante para compra. Quando a gente olha agora para frente, olha aqui o esperado em relação ao crescimento dos lucros. Em amarelo a gente tem o ano atual. Isso aqui é o lucro por ação atual, este ano, 2023. Em azul aqui no meio, olha o lucro esperado por ação para o ano que vem. E em cinza aqui em cima para 2025. Ou seja, se espera muito mais lucro nas empresas da nossa bolsa. Então aqui se foi um estudo com 150 empresas, mais de 150 empresas aí que a XP faz a cobertura. Aqui a gente vê o DRE. Se todas as empresas da bolsa juntas fossem uma empresa só, como é que seria esse DRE? Somando toda a receita de todas elas, toda a despesa e tal. Olha aqui como a margem EBITDA vem caindo, a não ser aqui no quarto trimestre do ano passado, que até foi mais forte, mas dali em diante vem caindo. Só que para o ano que vem, vocês viram aqui que o esperado é uma recuperação nesses números. Então tudo isso corrobora com um cenário onde no próximo ano a gente acredita que a Bolsa tem muito potencial, talvez de bater números não vistos anteriormente. Aqui a gente pode falar de 140 mil, talvez 150 mil pontos, por que não? Garanto que vai ter casos que vão falar até números muito além desses. Então, respondendo aquela pergunta inicial, Bolsa vai em 130 ou vai em 120? Para não deixar você sem resposta. A gente acredita aqui que depois dessa subida forte que teve, a nossa Bolsa possa recuar até essa faixa aqui do 122, 122,5, mais ou menos por ali. E seria um recuo normal, Porque vocês veem que a Bolsa subiu quase 13% em 17 pregões. Então ela cair meros 3 não é nada de outro mundo. Até tem muitos clientes aqui, nossos, inclusive, esperando essa queda, para entrar. A gente já trocou algumas ideias com eles sobre quais papéis comprar e tudo mais, de acordo com o perfil de cada cliente. Então a gente já tem essa queda em vista e esperando ela para fazer algumas novas aquisições aí na Bolsa, acreditando que depois sim a gente possa talvez mirar lá nos 130 mil pontos. Então acho que é um recuo agora para ir ainda mais além aí na sequência. Olhando aqui para o gráfico americano, quando a gente olha a Bolsa lá fora, a gente consegue ver que lá também seguiu nessa tendência de alta, assim como a nossa, mas lá nem chegou a romper o topo lá de julho, que na nossa aqui era em 122 e já foi rompido. Inclusive aquele pullback que a gente espera ali no 122 é justamente uma volta aqui para esse patamar, que foi rompido, que era o nosso topo do ano até então. E notem como a média de 21 períodos está subindo tão íngreme aqui que daqui uns 3, 4 pregões ela vai se juntar a esse patamar. E vocês sabem que a média de 21 períodos é uma média muito forte, E agora ela vai atuar como um importante suporte aí no nosso gráfico do Ibov. Então, bolsas internacionais andaram junto, Europa aqui andou junto também, como vocês podem observar, Também não rompeu o topo de julho, mas está em vias, de ao menos chegar lá. E um dado interessante que a gente gosta de analisar sempre com vocês é o índice VIX, E olha aqui, tem que até puxar para baixo, o gráfico está em 13,85, um dos menores níveis do ano. E se a gente colocar o gráfico semanal, vocês vão visualizar que voltou para níveis lá pré-Covid, Ou seja, os investidores aqui em geral não estão esperando muita volatilidade.
né? Porque o que o índice VIX mede? Ele mede a expectativa de volatilidade. Quando ele está em 13, né, significa que o mercado espera 1,3 de volatilidade no dia. Então é só carregar a vírgula, né, um passinho aí para frente, vocês têm quanto é esperado. E você sabe que o mercado, né, a gente diz, cai de elevador, sobe de escada. Então, quando é esperado mais volatilidade, porque o mercado está normalmente esperando mais quedas, né? Então, a gente vê aqui uma volatilidade esperada baixa, é um mercado bem mais ameno e, nesse ambiente, os investidores ficam mais propensos a entrar em ativos de risco, né? Majoritariamente, aí a gente fala de ações mesmo, e por isso as bolsas todas subindo, né? E esse cenário a gente acredita que permanece aí para o final do ano, né? Talvez recuos momentâneos para voltar a subir logo na sequência. Não descartamos o teste em 130 mil pontos ainda em 2023, né? E a gente identifica também taxa Selic vindo devagarzinho aí talvez para uns 10% até o meio do ano que vem, né? E aí a economia vai entrando no eixo e os investidores internacionais ficam cada vez mais ávidos por comprar Brasil quando eles olham para o mercado emergente, tá? Então, sobre bolsa, é esse o cenário. A gente tem também o nosso podcast, né, que a gente teve mais uma edição. Essa semana a gente falou sobre um tema que foi muito pedido aqui para nós, sucessão patrimonial, né? Inventário, testamento, holding, o que fazer em cada situação. A gente teve o Maurício convidado aqui lá de Porto Alegre, ele desceu aqui para falar com a gente sobre o assunto. Ele que já deu o diagnóstico de mais de 1.600 famílias com casos diferentes. Então a gente explorou muitos exemplos, né? Foi bem divertido, bem bacana os assuntos que a gente abordou ali. Então vocês estão convidados a assistirem, né? Está disponível no Spotify, YouTube, Deezer, Amazon, vários canais aí que vocês podem visualizar nosso conteúdo. Tá certo, turma? Então, de minha parte, é isso. Agradeço a vocês aí pela audiência. Recomendo, então, olhar o podcast, dar uma analisada na sua carteira de ações se tem mais espaço para compras. Se vier esse recuo que a gente está prevendo aí, talvez seja uma hora aí para colocar mais um pezinho na bolsa. Agradeço, então, pela audiência. Um grande abraço. Tenham um ótimo final de semana aí. Curtam com suas famílias. E o mercado volta segunda-feira. Estaremos aqui para ajudá-los de novo. Até lá!